Boa tarde. Boa tarde, senhores, senhoras. Sejam bem-vindos ao Instituto de Física de São Carlos. Nós estamos iniciando a terceira semana da escrita científica, composta aí por várias palestras, conforme vocês podem ver pela programação que vocês receberam. Vocês receberam uns kits de uma pasta e a programação está dentro desse material que vocês estão aí em mãos. Esse evento ele é organizado pelo IFISC, conjuntamente com o professor Valtencir Zuccolotto e com a biblioteca participando aí da organização prática mesmo do evento, contatos e tudo mais. Para dar o início a esse evento como abertura oficial, eu vou convidar o professor José Carlos Eggs de Menezes, que está representando a diretoria do IFISC, para fazer a abertura. Gostaria, então, de, em nome do nosso diretor, professor Antônio Carlos Hernandes, agradecer a presença de todos, principalmente dos palestrantes convidados. Todos nós sabemos que envolve um certo esforço, principalmente o pessoal de fora, para vir até São Carlos, estar aqui com a gente. Então, é de fato bastante. A gente agradece muito esse esforço de vocês. E, mais uma vez, dizer que a diretoria está sempre apoiando esse tipo de iniciativa. Agradecer ao professor Zuccolotto e toda a equipe da biblioteca. A gente sabe que dá muito trabalho organizar um evento como esse, mas isso também é reconfortante para quem organiza, ver uma audiência como essa, de pessoas interessadas. Né? Então, isso é muito importante para o nosso instituto, principalmente num tema como esse, que é a escrita científica. Eu vou começar só colocando aí o programa. Eu preparei alguns slides sobre isso, só chamando a atenção, então, que colocar um programa como esse dá muito trabalho, e ele envolve temas, essa já é a terceira edição desse evento, envolvem temas que vão desde dos básicos, dos aspectos básicos da escrita científica. E escrita científica é difícil, principalmente em inglês. Tá? Então, temos palestras envolvendo esses temas. Temos também um seminário, um colóquio, uma fala sobre comunicar ciência, passando também pela questão da editoria de revista científica, que o professor Zanotto, da Universidade Federal, vai falar para a gente. E também a questão das ferramentas aí que existem à nossa disposição. Então, é um programa bastante rico nessa terceira edição. Em edições anteriores foram tratados alguns outros temas. Eu gostaria então, também nessa oportunidade, chamar a atenção que existe aqui em São Carlos o portal, né, da escrita científica, que tem toda uma equipe envolvida. Está aqui o endereço para vocês acessarem, onde lá tem todo o material associado a essas iniciativas dentro da USP. Né, cursos, palestras, mini-cursos e assim por diante. Vários desses cursos, dessas disciplinas, também têm o apoio da biblioteca, do pessoal, da equipe da nossa biblioteca aqui do Instituto, na forma de treinamento, mesmo de aulas, como treinar o usuário a usar as ferramentas aí disponíveis para a gente. É muito oportuno essa minha fala, vamos dizer assim, de estar aqui substituindo o professor Hernandes, porque na semana passada a gente teve um evento também relacionado à escrita científica, e eu diria que é um evento, aqui também nesse mesmo auditório, um evento complementar, vamos dizer assim, mais focado, talvez, na parte de editoria. Né? Então, essa é uma iniciativa que já acontece há alguns anos. A gente teve a terceira edição, a gente começou isso em 2008. Então, a gente teve aqui no Instituto a presença de vários dos editores de grandes revistas. Nessa primeira edição foi a revista de Física, Física Review Letters e Física Review B. Naquela ocasião, essa prestigiada revista Física Review Letters fazia, então, 50 anos, e nós tivemos aqui um colóquio contando a história, mostrando todos os artigos fundamentais. Vários deles deram o Prêmio Nobel, em várias áreas de conhecimento dentro da física. A terceira edição ocorreu em 2010, aí também dentro de uma escola que estava sendo organizada aqui nesse teatro, que é uma das escolas de ciências avançadas, Escola São Paulo de Ciência Avançada, a iniciativa da FAPESP.
onde a gente teve também uma segunda edição dentro da programação dessa escola. Aí, de novo, tivemos a participação desses editores. E, mais recentemente, isso é o evento que a gente está então falando, que ocorreu na semana passada, nós tivemos aí com um foco um pouquinho mais direcionado também ao tema desse presente workshop. Mas eu diria num sentido mais na finalização do artigo científico. Inclusive, nós tivemos aqui então a presença do Lawrence Molenkamp, que é o novo editor-chefe da Physical Review B, que é um dos jornais mais importantes na área de matéria condensada, da Jessica Thomas, que é uma editora de uma revista chamada Physics, que é o equivalente da News and Views, que tem da Nature, ou da seção Perspectives, que existe na Science. Então, ela está mais ligada, aqui está difícil de ler, mas ela está mais ligada a comunicar a ciência de forma geral, no sentido não técnico. Tivemos também a Carrie Friedman, que foi, por muitos anos, a editora no sentido tradicional de editoração, ou seja, ela foi editora do Review of Modern Physics, então é uma publicação na área de física, uma das mais importantes na área de artigos de revisão, e onde então ela trabalhou por 20 anos com autores muito próximos dos autores, muitos estrangeiros, então ela tem uma ampla experiência com esse pessoal, reescrevendo sentenças, trabalhando por meses. Isso não acontece mais, obviamente, isso aí era uma outra época, né? Talvez pouquíssimas revistas façam esse tipo de coisa, ninguém ensina você mais a escrever, nesse sentido de burilar as suas sentenças para que elas fiquem de forma ter um estilo mais sofisticado. Isso ocorreu agora na semana passada. A Carrie ainda está no Instituto, ela vai ficando essa semana, vai embora até o dia 12 de novembro. E a ideia vai ser eventualmente criar algo que a gente vai tentar chamar de in-house editor. Ela tem trabalhado ativamente nessa semana, inclusive alguém que tiver interesse de conversar com a Carrie Friedman, ela está aqui no grupo de Física Teórica até o dia 12. Tem uma ampla experiência, como eu mencionei, nessa parte de editoração, e ela tem trabalhado muito próximo com alguns dos nossos docentes e estudantes. Então, você tem um artigo na fase já, que você acha que ele está pronto, então você dá uma passadinha lá que você vai ver que tem uma série de coisas, isso você vai talvez ficar claro nessa semana, você vai ver que é muito difícil escrever. Quando a gente acha que a coisa já está no seu formato final, ainda tem muita coisa a ser feita. Ela é uma pessoa bastante fácil de lidar, o inglês, ela é uma americana, e eu encorajaria, então, aqueles estudantes, professores que tiverem interesse em conversar, ou mesmo levar um artigo para que ela dê uma olhada, ela está por aí, sem problema. Faz isso com muito carinho, na verdade. Eu gostaria de recomendar, esse é um dos artigos que ela escreveu, é um clássico nessa revista, e aqui contém um abstract desse artigo, né, Writing a Better Scientific Article. E tem duas partes desse artigo. A primeira parte desse artigo envolve, como está escrito aqui, elementos de bom estilo para todo mundo. Não interessa se você é nativo ou não nativo, americano ou não. É uma forma bastante geral, com algumas dicas interessantes envolvendo gramática, inglês, aquelas dúvidas que são bastante frequentes quando a gente está escrevendo. E uma segunda parte que é direcionada aos não nativos, ao pessoal não falante aí da língua inglesa. E aqui também ela tem uma experiência vasta, 20 anos, justamente identificando os problemas que ocorrem, então, quando a gente escreve em inglês. A gente às vezes escreve em inglês, mas com o português por trás. Então, você usa palavras que não têm o mesmo significado, apesar de parecerem as mesmas, por exemplo, aspecto. Né? Essa é uma palavra que muita gente usa errado em inglês, porque ela não é usada como ela é usada no português. Então, tem uma gama imensa de exemplos assim. E o texto desse artigo, só lendo esse artigo, né, você aprende muito, porque é um inglês sofisticado, tem bastante... tem umas descrições bastante interessantes, tem piadas, é uma leitura bastante agradável. Só para dar um exemplo, aqui ela fala dos títulos, da escolha de títulos, que isso vai ser abordado muito provavelmente nessa semana, e ela dá vários exemplos, dizendo que ela identificou ao longo dos anos que
O autor jovem, o jovem doutor, ele tende a colocar um título imenso no seu artigo, porque ele, se você ler, eu não vou ler, obviamente, mas dê uma olhada, ele vê talvez a sua audiência, o seu leitor, como uma banca ainda, que está julgando, então ele tem que dar um máximo de informação. Então fica aqueles títulos quilométricos, ao passo que as pessoas mais experientes, né, já conhecem boa parte da sua comunidade científica, na qual ela está inserida, pessoalmente, e então elas tendem então, a fazer títulos mais curtos e mais, vamos dizer, interessantes, atrativos. Né? Um título catchy, algo que você lê e vai ficar curioso, vai querer ver o que é aquele artigo. E aí tem vários exemplos, né? Tem essa tabelinha lá nesse artigo nela. Esse artigo você pode fazer um download nessa página, ou na página do Instituto, na página desse evento que ocorreu na semana passada, também tem uma cópia desse artigo. Aqui tem um exemplo de uma tabela com vários títulos antes da edição e depois. Né? Então aqui tem 3 linhas, por exemplo, vários assim. E eu aproveitando a oportunidade, eu chequei isso com um dos meus artigos, para ver se de fato era assim. Esse aqui foi, na verdade, o meu primeiro artigo aqui no Instituto. Eu já tenho 15 anos de casa. E você vê que é um título, hoje eu olho esse título e falo assim, meu Deus do céu, como é que eu posso fazer um título? 2 linhas, né? 2 linhas, essencialmente. E aí, com o passar do tempo, ele ficou mais, eu tenho muito orgulho desse título, é um título que eu considero bastante inteligente, e é uma linha. Tá? E, de fato, isso é um exercício que a gente faz quando a gente está escrevendo um artigo. Para finalizar, eu gostaria de tocar em alguns assuntos que já foram tratados em edições prévias dessa semana da escrita científica, mas que não é o foco dessa particular semana, que envolve questões como autoria, plágio, má conduta acadêmica de todo tipo, artigos em duplicatas e uma série de coisas desse tipo. Isso aqui é um editorial que saiu na Science agora de agosto. Tem vários outros aí que eu vou flipar rapidamente. E são 2 editores aí de revistas na área de medicina, Archives of Internal Medicine, em Chicago, onde eles fizeram um levantamento e eles mencionam aí, então, que, de acordo com uma pesquisa recente, e aí tem a referência aqui embaixo para quem estiver interessado, o que eles chamam de autoria honorária. Esse é o freeloader, como você chama em inglês. Né? É o sujeito que entra no artigo sem ter feito nada. Isso aí é uma prática que já ocorre há um bom tempo e aparentemente tem aumentado isso. Né? Então, de acordo com uma pesquisa recente, esses autores honorários aí, ou de cortesia, como eles mencionam aí para frente, correspondem a 25% de pesquisas, né, desses artigos, né, 15% de artigos em review, 11% em editoriais desse tipo, e assim, nesses jornais de medicina. Né. Isso é uma prática que eles elaboram, obviamente, eu não vou entrar em detalhes, a ponto de, então tem não só cortesia, mas também o que eles chamam de coercive authorship, ou seja, um membro mais sênior, ou seja, o seu orientador, fala, vamos colocar o nome fulano porque, né, eu sou amigo dele, ou alguma coisa assim. Esse tipo de prática já em algumas universidades americanas, já tem, de certa forma, uma certa legislação para coibir esse tipo de problema. Isso já é considerado má conduta acadêmica, no sentido de que você pode ser punido, eventualmente ser, inclusive, mandado embora de universidades. Em muitos journals como Science, você já assina um termo dizendo que você contribuiu, em alguns deles vocês devem ter visto, é listado, inclusive, qual é a participação de cada autor. Planejamento do experimento, medidas, escrita, e assim por diante. Então, esses são alguns dos tópicos, eles também elaboram e dão alguns outros exemplos aí. Então, são questões que começam a aparecer, e talvez aí, não sei se alguém já passou por esse tipo de coisa, mas são situações que ocorrem, é mais frequente do que a gente pensa ocorrer, e que você deve estar, então, alerta para esse tipo de coisa. Como estudante, é muito difícil, às vezes, você lidar com esse tipo de situação, porque envolve, talvez, uma pessoa sênior
aí também como autor. Uma outra questão interessante que também apareceu recentemente aí na Nature, olha, agosto de 2012, é a questão de artigos comissionados, artigos que você é convidado a escrever. Algum tipo de editorial, uma perspectiva, uma news and views, por exemplo. E eles identificam, então, o que já é relativamente esperado, né? Uma sociedade que existe uma discriminação e o número de mulheres que escrevem esse tipo de artigos comissionados é bem menor do que o número de homens proporcionalmente. Isso eles fazem foi feita uma pesquisa e, inclusive, é feito em termos das várias áreas, não só de física, né? E então existe proporcionalmente elas estão mal representadas, vamos dizer assim, subrepresentadas nesse sentido. Isso também é um reflexo. Então a questão de você pedir, porque esse tipo de artigo em geral ele tem uma importância porque ele é o que eles chamam de career boosts. Então você, de certa forma, faz a pessoa ganhar um certo prestígio tendo que escrever um artigo como esse. E, então, nesse sentido, isso é ruim. Uma promoção, por exemplo, se você tem artigos como esse, isso é levado em conta, então as mulheres ficam em desvantagem. Né? Uma outra questão interessante é da má conduta, aí de novo, né? E se você acompanha a literatura, você vê que em anos recentes tem vários artigos que têm sido retirados, né? Retracted, ou seja, por alguma razão, ou ele está errado, alguma coisa assim, a revista, então, põe uma nota e retira o artigo, dizendo que ele não está mais disponível. Isso é difícil fazer, obviamente, porque você não tem jeito de entrar nas bibliotecas e arrancar as páginas de todas as revistas. Uma vez que está publicado, é publicado. Às vezes, você consegue fazer isso em publicações online, você retira o artigo, tira o PDF e assim por diante. Mas o interessante é que isso daqui é um artigo que saiu nos Proceedings da National Academy of Science dos Estados Unidos, é uma publicação extremamente importante, e que diz essencialmente o seguinte: olha, essa pesquisa então revelou que somente 21% dessas retractions aí são atribuídas a um erro. De fato, o cara mediu alguma coisa errada, então você percebe que foi um erro e aí você retira ou faz um comentário, alguma coisa assim. Ao passo que 67% dessas retiradas aí são atribuídas à má conduta, ou seja, à desonestidade mesmo, certo? É um número absurdo, na minha opinião. Incluindo, aí ele quebra esse número, digamos, 43% é fraude, o cara inventou dados, por exemplo. Artigos em duplicado, você publica aqui, publica em outro, a mesma coisa, copiando figuras, copiando texto, e assim por diante. Plágio, quase 10%, e assim por diante. Então, isso aqui, de fato, é um dado a se considerar. Então, vocês, principalmente os jovens que estão começando a escrever, às vezes é tentador você ver aquela sentença fantástica, né? Você fala assim, essa sentença é minha, e se você usar, ela é sua, né? Então, você vai e copia. Isso aí é uma prática deplorável que não deve ser feita, né? Você tem sempre que citar as fontes, talvez parafrasear e assim por diante. Mas isso é um problema sério nos dias de hoje. E interessante aqui embaixo é o seguinte, olha, scientific articles retracted por causa de fraude aumentou 10 vezes desde 75. Esse é um dado interessante, né? Então, eu não sei como falar isso para vocês, mas aparentemente nós estamos ficando mais desonestos do ponto de vista científico. Isso aí é algo que é lastimável. A ciência não é para ser feita dessa forma. Para finalizar, isso eu vou deixar aqui alguns pontos, né, que a gente discutiu alguns desses nesse workshop que a gente teve aqui a semana passada, a respeito da questão que envolve publicações, né? Tem gente que reclama, eu sou brasileiro, então é difícil ter o meu artigo aceito. Tem uma série de questões. A questão de você colocar uma pessoa mais senior, uma pessoa famosa ou não, isso também é uma prática que ocorre bastante. Você coloca uma pessoa mais famosa no artigo, porque vai ficar mais fácil de ser aceito. Isso entra também naquela lista que eu tinha mencionado anteriormente, né? O tipo de pesquisa que você faz, a questão da visibilidade, como é que os editores lidam com essas novas áreas que surgem, como tem surgido em anos recentes na física. Áreas que recentemente explodem, dão prêmio Nobel, como foi o caso de grafeno em anos recentes, é o caso de isolantes topológicos na área de física. Né? Questão de mulheres e assim por diante. E com isso eu gostaria de terminar,
desejando a vocês, mais uma vez, uma excelente semana. Mais uma vez, agradecendo ao professor Zuccolotto por ter organizado, juntamente com a equipe da biblioteca. Eu não vou mencionar nomes da biblioteca, você, com certeza vou esquecer nomes, isso é lastimável. Então, muito obrigado. Muito obrigada, Eggs, pelas suas palavras. Bastante oportuno as palavras do Eggs. Na edição anterior, para quem teve a oportunidade de participar da segunda semana, um dos temas abordados foi o panorama da ciência brasileira, foi a questão do plágio, da ética, e a gente tem procurado trazer a cada ano, em cada edição, temas que são oportunos para vocês, como apoio para a escrita, e pensando sempre que o ser humano pode melhorar, né? Essa questão de dizer que o plágio aumentou, realmente aumentou, mas eu acho que a ideia é que a gente passe a enxergar isso, ver estatisticamente o quanto isso está escancarado e passar a ter boas práticas, né? A ideia dessa semana não é ensinar ninguém aqui a como não fazer o plágio, mas trazer o assunto à tona e sim trazer para vocês informações relevantes sobre a escrita, temas que podem auxiliá-los. Tá? O Eggs mencionou a biblioteca. A biblioteca do Instituto de Física tem um papel muito importante na questão de orientação dos usuários da casa, principalmente, que é com relação à normalização dos documentos, dissertações e teses, tá? Orientações com o uso de normas da ABNT. A gente procura atuar e está tendo bastante apoio do corpo docente do Instituto em levar até as salas de aula, porque nós não temos uma disciplina oficial aqui na casa, mas a gente, através dos cursos ministrados pelos docentes, a gente consegue espaço e leva informações a respeito de acesso à base de dados, utilização de normas, estrutura física de trabalho. Isso não leva vocês a construírem artigos científicos de excelência, mas, pelo menos, são nortes, princípios de como citar um material. Essa é uma forma de evitar o plágio. Né? Então, a semana tem bastante esse foco, por isso que a biblioteca está bem próximo dessa coordenação, junto com o Waltencir. O professor Waltencir Zuccolotto, ele é professor aqui do Instituto de Física, ele é coordenador responsável pelo laboratório de nanomedicina e nanotoxicologia do grupo de biofísica molecular aqui do IFISC. Ele é membro afiliado da Academia Brasileira de Ciência, ABC, é professor associado livre-docente aqui no IFISC, onde coordena o laboratório, já mencionado, de nanomedicina, né? Ele desenvolveu e ministra atualmente curso de pós-graduação em técnicas de escrita científica em inglês, desenvolveu e ministra vários minicursos sobre escrita científica e como escrever artigos científicos em várias universidades do Brasil e no exterior. Atualmente desenvolve pesquisa acerca da utilização de nanomateriais em medicina e estuda os efeitos da toxicidade de nanoprodutos em células e tecidos vivos. O professor Waltencir tem vários artigos publicados, mais de 100 artigos em revistas internacionais, 8 capítulos de livro, possui mais de 1.300 citações, seu fator H está 22. Né? É editor associado da revista Journal of Biomedical Nanotechnology, que o fator de impacto hoje é 4.216, e é editor da série de livros de Nanomedicina and Nanotoxicology, da Springer. Eu vou passar a palavra para o professor Waltencir, que vai falar um pouquinho com vocês sobre a escrita de artigo científico. Muito obrigado, Mara, por essa apresentação. Eu gostaria de, novamente, agradecer a presença de todos. É um prazer tê-los conosco. Essa é a terceira edição da nossa semana. Tá? E eu vou ser muito rápido e vou passar logo para a nossa apresentação, que é o que vale hoje, né? São esses tópicos aí que a gente está pontuando. Antes de mais nada, eu não posso deixar de agradecer a presença do professor Eggs, representando a nossa diretoria. O professor Eggs é o presidente da comissão de pesquisa daqui da casa, do Instituto, né, e tem feito um trabalho muito interessante também, né, nessa catálise, fomentando esse processo todo de escrita científica. Eu tenho coordenado a organização dessas semanas, mas sem a nossa brilhante equipe da biblioteca, ninguém faz nada, seria impossível. Então, eu agradeço a Mara e toda a sua equipe pelo grande trabalho, companheirismo, né, ao longo desses 3 anos aí, e espero que muitos outros venham pela frente. Essa é a nossa terceira edição. A gente tinha desenhado no ano passado uma edição um pouquinho diferente. Por problemas técnicos, a gente manteve o mesmo formato, mas para o ano que vem, com certeza, a gente vai ter um formato um pouquinho diferente. Talvez a gente continue nos 3 dias, mas com oficinas de manhã, né?
oficinas de trabalho mesmo, para que alguns selecionados que já estejam no ponto possam processar seu artigo durante a nossa semana. Então, vão ser mini-cursos mais dirigidos de manhã e palestras mais abrangentes, como essas que nós temos, por exemplo, à tarde, né? Então, esse formato nós estamos preparando já, mais ou menos está certo para o ano que vem. Espero que muitos de vocês possam participar. Vamos falar um pouco, então, de escrita científica, que, obviamente, é a menina dos olhos hoje de quem pensa em fazer pesquisa no país, em seguir carreira acadêmica e assim por diante, né? Menina dos olhos é um termo bom da gente se referir a um grande gargalo e uma grande deficiência nossa, como brasileiros, como não nativos, né? É um problema seríssimo para a gente escrever artigos científicos. Mas veja, eu começo já fazendo uma grande distinção. Existem artigos científicos e existem artigos científicos de alto impacto, certo? É uma coisa completamente diferente, certo? Todo mundo que se propõe a escrever, desde que a pesquisa já esteja completa, já esteja na hora, né? Todo mundo que se propõe a escrever de uma maneira ou de outra pode acabar publicando. Hoje em dia, raramente você não consegue publicar um artigo, né? Há uma gama enorme de revistas, incluindo as de Open Access, que não há nada de pejorativo, mas algumas são muito complicadas, né? A comunidade editorial vem com uma certa preocupação sobre essas revistas, onde, obviamente, há um interesse muito grande no lucro. Então, você pagando acaba, de uma maneira ou outra, publicando o seu artigo. Não é isso que a Universidade de São Paulo quer, não é isso que nenhuma universidade brasileira quer. Nós queremos artigo de alto impacto, então é por isso que eu, inclusive, tomei a liberdade de mudar aqui o título da minha apresentação, né? Um pouquinho diferente do que está no programa, mas a gente vai falar do processamento de artigos de alto impacto, certo? Esse é o nosso tema hoje. A palestra de hoje é um compêndio de várias partes de um workshop, um curso completo que eu tenho preparado nos últimos anos, em 8 módulos, dividido em 2 partes principais, estrutura e linguagem, né? E um pouquinho de editoração no final, que é uma coisa que a gente sempre deve nos preocupar. Depois que meu artigo está pronto, eu tenho também que me colocar no papel do editor para saber como que o editor recebe e processa meu artigo científico. Isso facilita muito a nossa vida, né? Então, esse é um workshop de 16 horas, eu tenho ministrado a convite da Pró-Reitoria de Pesquisa em várias unidades da USP, né? E todo esse material, por isso que eu estou falando desse workshop, todo esse material, esses 8 módulos, estão disponíveis para vocês fazendo um download no nosso site, nanomedicina.com.br. Há uma aba mini cursos, vocês podem baixar então todos esses slides. Então não se preocupem em copiar muita coisa, porque tudo que está aqui, tudo que eu vou falar hoje, está representado nesses 8 módulos. Muito bem. Eu sempre gosto de começar falando de escrita científica com 3 perguntas. Eu vou falar de 2 aqui por causa do tempo, né? Mas vou induzir vocês a pensarem na outra. Primeiro, por que a gente tem que publicar artigo científico enquanto cientistas, né? Qual é a nossa motivação para publicar artigo científico? Será que eu não posso simplesmente orientar meus alunos, fazer pesquisa, escrever suas teses? Eu tenho que me preocupar em processar um artigo em inglês, mandar para uma grande revista e assim por diante, né? Então, a pergunta, para tentar nivelar todo mundo aqui, é: por que o cientista tem que publicar artigo científico? E a resposta é muito simples. Como cientista, veja, nós temos que fazer uma distinção. No Brasil, se você está numa universidade pública, você é contratado para ensino, pesquisa e extensão, certo? Aquele velho tripé da universidade. Eu não estou falando de ensino nem de extensão, que nós temos que fazer também, muito bem feito. Estou falando enquanto cientistas. Nós temos que publicar artigo científico porque esse é o nosso produto. Esse é o produto da nossa pesquisa. Não é o resultado per si, né? O resultado em si. O produto da nossa pesquisa é a disseminação da ciência, é você mostrar que você conseguiu avançar um pouquinho na fronteira da ciência, naquela área que você escolhe. E não há outra maneira de se fazer isso que não seja através de artigos científicos internacionais. Não tem como fazer, certo? Então, é o nosso produto enquanto pesquisador. Não obter excelentes resultados de pesquisa, mas divulgar esses excelentes resultados de pesquisa que nós temos conseguido no nosso laboratório. Esse é o papel do pesquisador. Se não há publicação, a ciência não avança, a fronteira não mexe, certo? Então, o nosso produto é o artigo científico. A segunda pergunta é quando?
Bom, e nesse quando a gente pode colocar duas situações. Primeiro, né, quando nasce um artigo científico? Eu gosto muito de falar desse tema porque muita gente tem um conceito errado ainda hoje em dia. Quem daqui já publicou um artigo científico? Algumas pessoas já publicaram artigos científicos. Quando nasceu o artigo científico que vocês publicaram? No final do doutorado? No final do mestrado? Geralmente é assim, né? Então, veja, eu gostaria só de fazer uma mudança de conceito. Propor, a gente sugere. Quem acredita e acha que é interessante, pode seguir, tá? Muitos orientadores, que onde eu vou em banca de doutorado, por exemplo, eu acabo perguntando, já houve alguma publicação? O trabalho está muito interessante, vocês já publicaram algum artigo? E eu canso de ouvir respostas do tipo, bom, até agora a gente estava só preocupado em escrever a tese, agora a gente vai ver quantos artigos saem dessa tese. Esse é um erro de conceito terrível. Tese é tese, artigo é artigo, certo? Tese é um documento acadêmico que serve para um fim acadêmico, para te dar um título e assim por diante. Lógico que os artigos que você acaba publicando no doutorado vão estar, de uma forma, embutidos na sua tese, claro. Mas o que eu quero dizer é que o seu artigo científico não nasce na tese, não existe isso, o seu artigo, ou na dissertação. O seu artigo científico nasce lá atrás, antes do projeto de pesquisa, no design do projeto de pesquisa. Por que isso? Porque a publicação científica de alto impacto, hoje, ela é feita de novidades. Se vocês pensam que a gente publica coisas que não são novas em revistas de alto impacto, que é o que a nossa universidade espera da gente, esqueçam, a nossa publicação é feita de novidades. Se você lá atrás não teve a preocupação de fazer o design de um projeto com o seu orientador, né, com calma, para chegar num determinado momento com resultados novos, inéditos e que possam avançar na fronteira do conhecimento da sua área, você não consegue, ou muito dificilmente você vai conseguir emplacar boas revistas de alto impacto. Então, é lá atrás que nasce seu artigo científico, certo? Antes, naquela primeira conversa que você tem com o seu orientador, antes do projeto, tá bom? E quando acaba o processo de escrita, por exemplo? Só para a gente finalizar essa parte aqui, ó. Quando acaba o processo de escrita? Logo que seu artigo é aceito? Não. Quando o seu artigo é aceito, começa o processo de avaliação do seu artigo científico pela comunidade, né? E isso leva tempo, leva anos, por exemplo, para o seu artigo ficar sendo assimilado, né, pela comunidade científica. Existem até parâmetros que o ISI tem, tempo de meia-vida de artigos científicos, por exemplo. Tudo isso é quantificado para saber quanto tempo um artigo fica sendo citado, qual o número de citações médias por ano e assim por diante, né? Então, veja, se você tiver essa amplitude na sua mente, já você começa com o pé direito nesse processo da escrita científica. Você pensa em produzir bons artigos? Começa a pensar antes do projeto. Né? E se preocupe em depois da publicação é que seu artigo vai começar a ser analisado pela comunidade. Não acaba o processo no aceite. O professor Eggs acabou de falar do número de artigos que são retirados todo ano, porque quando caem na mão da comunidade científica, eles identificam os erros, os plágios, as fraudes, as incoerências e assim por diante. Tá? Então, eu gostaria que vocês tivessem essa amplitude de escala dentro da cabeça de vocês. Né? Não adianta chegar no final do doutorado ou do pós-doc com um projeto capenga que você não vai ter publicação de alto impacto. Esqueça. E essa responsabilidade é sua e do seu orientador. Tá bom? Então, vamos lá. Eu gostaria que vocês parassem para pensar no artigo científico, na escrita científica, como um gênero literário. Da mesma maneira que nós temos poesia, romance e ficção, nós temos um gênero literário que é a escrita científica, certo? Quando começou esse gênero literário? Tem época em que isso nasceu, por exemplo? Muito provavelmente é um gênero literário mais recente, mais novo do que a poesia, do que o romance e assim por diante. Não é? Se a gente tiver um pouco de boa vontade, falando um pouquinho de história aqui, a gente pode associar o nascimento desse gênero literário, esse primeiro modelo de artigo científico, dessa época. Obviamente, isso tem que estar ligado, de alguma maneira, com a criação das primeiras revistas científicas. Então, em 1665, foi criada a primeira revista científica, né, pela Royal Society britânica, The Philosophical Transactions of the Royal Society. Até então, como que era feita a disseminação do avanço das ciências? Era feita entre colegas, entre pares, de uma maneira muito
pessoal. Meu caro amigo fulano de tal, hoje percebi que ao induzir um magneto por um fio condutor, você induz uma corrente e assim por diante, assinado, sei lá, Ørsted. Tá? Isso nem de longe era um artigo científico, mas era uma forma de divulgação. Quando você cria um periódico, e no ano seguinte, em 1666, foi criado o segundo periódico na França, em Paris, eu não lembro o nome agora. Quando você cria um periódico, você diz assim agora para a comunidade, não repasse seus resultados. Manda para mim, eu vou processar e distribuir para os nossos pares. Fatalmente, você acaba criando o quê? Padrões, padronização, as coisas começam a sair da mesma maneira. Então, se a gente tiver um pouco de boa vontade, a gente pode associar essa época ao nascimento da escrita científica moderna, entre aspas, né? Isso não é tão moderno. Como a gente tem hoje, tá? Padronizado. Hoje, quem pega um artigo científico, entende um pouquinho de escrita científica, sabe o que espera do texto. Quando a gente não sabe o que é escrita científica, a gente só vai especulando, a gente não sabe o que esperar do texto. Né? Então, esse gênero literário começou a tomar forma a partir de 1665, com a criação do primeiro periódico. E, obviamente, mudou muito ao longo desses anos. Né? A escrita moderna que a gente tem hoje começou a ser moldada de uma maneira mais contundente na primeira metade, na metade do século passado, por exemplo, e tem se modificado a cada dia. Tá? Mas tem coisas que sempre ficam, que têm se mantido ao longo dos anos. E eu vou aproveitar isso para falar das 3 grandes características desse gênero literário, que são únicas desse gênero literário da escrita científica. E por que isso é importante? Porque se eu conheço o gênero e sei as características do gênero que eu estou escrevendo, fica fácil para mim o processo de escrita. Fica mais fácil o processo de escrita. Se eu pedir para alguém aqui fazer uma poesia com ifisque, na forma de versos, automaticamente nosso cérebro busca uma palavra para rimar com ifisque, não é? Porque a estrutura de poesia, no formato de versos, está embutido no seu cérebro. Você conhece a estrutura. Se eu pedir para alguém aqui, me fala a estrutura de uma boa introdução de um artigo científico. Você sabe me dizer que tipo de informação deve aparecer no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro ou no quarto? Talvez não, porque a estrutura de uma boa introdução não está na cabeça de vocês ainda. Então, conhecendo o gênero, eu começo a escrever, certo? De maneira efetiva. A primeira grande característica da escrita científica como gênero literário é a audiência. Em que sentido? A audiência é importante para todos os gêneros, lógico. A maioria das pessoas que escreve espera que alguém leia, não é? Mas na escrita científica ela toma um formato muito diferente. Eu preciso conhecer de antemão a audiência, porque senão eu vou escrever de uma maneira ou de outra. Por exemplo, a gente sabe que existem revistas altamente técnicas e revistas específicas, né? E revistas menos específicas, mais gerais, certo? Quem daqui já publicou algum artigo mesmo? Quem tinha levantado a mão? Que área você trabalha? Não, mas que área de trabalho? Qual a sua área de trabalho hoje? Biofotônica? Fala uma revista boa nessa área. Biophotonic Letters. Como se chama? Mariana, então, trabalha com biofotônica e ela publicou um artigo, por exemplo, na revista Biophotonic Letters, certo? Quem que lê Biophotonic Letters? Pessoas que trabalham na área, certo? Biólogos nessa interface aí com ótica e assim por diante, né? É uma audiência altamente específica, com certeza, certo? Quando ela vai escrever o artigo para Biophotonic Letters, tem uma série de informação de background, por exemplo, ela não precisa gastar muito texto, mostrando a importância da área que ela trabalha, porque quem é da área, da comunidade, conhece. A metodologia que ela vai descrever, ela não precisa gastar muito texto detalhando a metodologia, porque quem é da área conhece, né? E assim por diante. Mas se ela fez muito sucesso e o editor da Nature pediu para ela mandar o mesmo artigo para a Nature, por exemplo, ela pode mandar o mesmo texto? Não. Por quê? Quem lê Nature? Nature é uma revista muito mais geral, de conhecimento um pouco mais amplo, né? Aberto. Aliás, todo mundo que está nessa sala, é um conselho, hein? Um segredo nosso aqui, ó. Se vocês não vasculham o site da Nature, da Science, uma vez por semana, vocês já estão lá atrás. Porque já tem muita gente na frente de vocês que fazem isso. E esse é um grande segredo para você seguir nessa história de escrita científica impactante, efetiva. Tá bom? Mas quem lê Nature? É uma audiência muito mais geral. Ela vai precisar modificar o texto. Quando ela fala de metodologias, ela precisa se preocupar com referências mais detalhadas ou colocar maiores detalhes, porque o leitor pode não conhecer diretamente aquela metodologia. Então,
Isso só acontece na escrita científica. Carlos Drummond de Andrade provavelmente nunca se preocupou em mudar a maneira como ele fazia poesia, pensando em quem ia ler, certo? Mas na escrita científica você precisa fazer isso para direcionar para a audiência. Tá? Que mais? Clareza e concisão. Essas duas palavras são as principais dessa nossa conversa aqui de hoje. Clareza e concisão. Alguém dessa sala que é que seja da área de humanas? Né? Menos, talvez, poucas pessoas. As áreas de humanas são um pouco diferentes. Então, talvez o que eu fale aqui não valha diretamente para as áreas de humanas. Um pouquinho diferente. Mas para todas as outras áreas, exatas, ciências mais duras, biológicas, biomédicas, a escrita científica tem que ser clara e concisa. Ponto. Se a escrita científica não for clara e concisa, o seu artigo já está fadado ao fracasso. Não existe artigos científicos regulares, não estou falando de um artigo de revisão, que pode ser mais longo, porque trata de um assunto grande, né, mais amplo. Mas os nossos artigos regulares, aqueles que a gente produz com maior frequência, que tem todas as seções, Abstract, Introduction, Methodology, Results e Conclusions, esse artigo tem que ser curto, o texto tem que ser curto. Isso é clareza e concisão. Por clareza, eu quero me referir ao fato de que aquela ideia que você coloca, que está contida numa frase, ela tem que chegar o mais rápido possível e da maneira mais simples na cabeça do leitor. Toda frase, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, toda frase, toda sentença que você escreve num artigo científico tem que ser uma que a gente chama de magic bullet. Ela tem que trazer dentro de si uma ideia muito rápida e que seja rapidamente absorvida pelo cérebro do leitor. Não existe espaço no artigo científico para frases que não dizem nada. Não pode. Então, isso é clareza. E concisão é concisão física mesmo. É o fato de você fazer isso usando o menor número de palavras. Sempre. Certo? Quem daqui já leu um artigo de 40 páginas? Depois de impresso? Muito pouca gente. Certo? E talvez nem o leitor. Se a gente produzir um artigo de 40 páginas, você nunca mais vai lê-lo. E provavelmente muita gente não vai ler. Não é? Isso é típico da escrita científica. A gente quer textos concisos, né, onde a ideia surja rápido na mente do leitor. Você vai guiando o leitor, vai colocando os seus achados e assim por diante, vai conduzindo com um fluxo de ideias para chegar numa conclusão que seja suportada pelos resultados. E isso tem que ser feito com texto efetivo. E texto efetivo tem que ser curto, tem que ser conciso, senão você só faz com que as ideias se percam. Certo? De novo, isso só acontece na escrita científica. Camões foi conciso quando escreveu os Lusíadas? Deixou de fazer sucesso? Hã? Lógico que não. Aquilo é arte. Certo? A gente lê porque faz bem para a gente. A gente precisa de arte. Mas na escrita científica, ninguém lê um artigo extremamente... Ninguém lê textos extremamente longos. Então, cuidado com... Essas palavras são fantásticas para começar a guiar o processo de escrita científica. Clareza e concisão. E o terceiro ponto, a terceira característica desse gênero literário é o fato de você ser obrigado a referenciar outros autores, né, desse gênero literário. Nenhum poeta fala, fulano de tal fazia poesia assim, a minha é um pouco diferente, a minha é assim. Não, mas você é obrigado a chamar outros autores, outros colegas autores, para o seu texto, para dar suporte naquilo que você está colocando, você é obrigado a chamar a literatura, né, para comparar, para dar suporte e assim por diante. Então, essa é outra grande característica da escrita científica, e isso dá origem a um processo fantástico na escrita científica, que é o processo de citação e referenciamento, que nós sabemos fazer muito pouco, na verdade. Nós somos péssimos para fazer citação. Né? Muita gente não percebe a importância que tem a citação. Quando você coloca um artigo científico sendo citado no seu artigo, você não sabe a importância que isso tem para a vida do outro pesquisador que está sendo citado. Muitas vezes a gente não se preocupa muito com citação. A gente vai falar disso lá na frente. Então, veja, antes de você processar um artigo científico, antes de você sentar para escrever, você já precisa ter selecionado umas 3, 4, 5 revistas candidatas para você submeter. Né? São mais específicas, são mais gerais, né? Isso depende de você, do seu orientador. Você já precisa ter separado uns, 15, 20 artigos científicos que vão ser citados, que vão te ajudar a contar a história, para então começar com esse processo da escrita científica. Tá bom? Vamos para a segunda parte, que eu vou fazer um raio-x muito rapidamente das principais seções de um artigo científico. Esse é um artigo científico, no nosso ponto de vista.
Você tem títulos, o Abstract, Introduction, Methodology, Results, Conclusions e References. Veja que ele tem um formato bastante interessante, formato de halteres. E aqui tem até uma escala, né? O que é mais claro, mais branco, são aspectos de texto, de informação mais geral, né? Mais gerais. E o que é azul é alguma coisa muito mais específica. Então veja que tem duas seções que são chaves do ponto de vista linguístico, porque elas dão um movimento muito definido para o fluxo de ideias. A sessão de introdução tem que começar falando de coisas gerais. Por exemplo, qual que é a grande área em qual você trabalha? E qual a importância dessa grande área? Até chegar no último parágrafo e falar de uma coisa altamente específica, o propósito do seu trabalho. Nas conclusões, é o movimento inverso. Você começa retomando o seu principal achado e abre para a grande área dizendo como que esse seu principal achado contribui para a grande área de alguma forma. Certo? Faz com que essa fronteira da ciência se mova nessa direção. Então, vamos lá. Ó. A gente já falou a gente vai falar um pouquinho de títulos, muito rapidamente. Eu quero um slide só sobre títulos. Vocês já estão cansados de ouvir que o título deve ser curto, conciso, claro, trazer palavras-chave. Isso é ótimo, claro. Mas uma tendência muito grande que a gente está vendo hoje nas grandes revistas de alto impacto, e quem fizer esse exercício de vasculhar sites da Nature e Science toda semana vai concordar rapidamente comigo. Há uma grande tendência de você trazer já no título, curto, conciso e tudo mais, o seu principal resultado. Então, coisas do tipo, Metal Polymer Nanocomplexes Induce Spontaneous Regression of Lung Tumors. O que tem nesse título? Nanocomplexos de metal polímero induzem a regressão espontânea de tumores de pulmão. O que tem nesse título? O principal resultado da sua pesquisa. Olha esse daqui da Nature, da semana retrasada. Ó. NRP6 negatively regulates innate immunity and host defense against bacterial pathogens. O que tem nesse título? O principal achado desse trabalho. E se vocês fizerem uma busca nesses sites, vocês vão ver que de 50% a 60% dos títulos daquele número da revista já trazem esse formato. O principal resultado no título. Essa é uma grande tendência e eu acho que é muito útil. Você lê o título, você acha o grande achado daquele artigo científico. Certo? Muito melhor do que a gente ficar falando a descrição de alguma coisa, metodologias para determinar alguma... Não. Fala então o que você determinou. Né? Fala já o seu principal resultado. Então, sempre que possível, tentem fazer esse exercício que eu acho que é ótimo. Tá? A autoria, já foi falado aqui também, de problemas éticos. Então, eu gosto sempre de mencionar em uma transparência essa questão de autoria, porque tem a ver, como já foi falado, com ética em pesquisa. Certo? Quem são os autores de um artigo científico? Pessoal que faz doutorado ou pós-doc. Vamos enumerar aqui quem que obrigatoriamente é autor de um artigo científico. O aluno de doutorado ou pós-doc, que do seu projeto trabalhou e dali, né, foi processado um artigo científico. Ele é autor ou não é? É ou não é? É, né? É. Mês passado eu estava dando um seminário desse em Ribeirão Preto, e quando eu falei que é autor, uma menina fez até assim, respirou aliviada, que ela acho que já estava achando que pronto, eu não sou autor do meu trabalho. Né? É autor. Obrigatoriamente, quem mais é autor? Orientador. Se é justo ou não é. Se ele ajuda ou atrapalha. Não interessa. Obrigatoriamente, ele é autor. Certo? E, geralmente, nas nossas áreas, você é o primeiro autor, seu orientador, que é o PI, o Principal Investigator, ele tem sempre o último nome. E nesse meio, quem mais vem? E o que são colaboradores? Quem já viu artigo de um nome só? Tem, não tem? Tem vários. Quem já viu artigo com 800 nomes, com 800 autores? Tem vários também, certo? Então, nesse universo todo, como que eu decido? Lógico que nesse mundo de 800 autores, talvez essa lógica minha não valha tão diretamente. É um pouco diferente o caso. São consórcios, né? Mas, por exemplo, tem uma coisa que nos ajuda muito. Como o professor Eggs já falou, e eu complemento da seguinte forma, não é fácil publicar artigo científico. É muito difícil publicar artigo científico. Então, nomes e autorias têm que ser feitos com muito cuidado, né? Coautorias. Tem uma regrinha que, como toda regra tem sua exceção, tem uma regrinha que ajuda muito.
Se você publicou um artigo, 5 nomes, certo? Outros professores, outros alunos e assim por diante. Você publicou um artigo, fez sucesso, alguém te chamou para dar uma palestra sobre esse artigo num evento no Brasil ou no exterior. Você não pode ir. Qualquer um daqueles autores deveria ser capaz de apresentar e defender o trabalho. E isso ajuda a definir a autoria. Por aí você já sabe quem é autor e quem não é. Há exceções, como sempre. A gente tem que sempre analisar caso a caso. Por exemplo, um trabalho, e a gente tem muito disso aqui na física, ou na química, por exemplo. Um trabalho experimental teórico. Uma parte experimental que é confirmada por experimentos, por teoria, por simulação. Lógico que eu não posso esperar que o teórico entenda todos os detalhes experimentais do meu trabalho e nem o experimental, todas as metodologias teóricas do trabalho. Mas a coautoria é perfeitamente factível. Então, são exceções à regra. Mas, de maneira geral, você pensar nisso daqui te ajuda muito a saber se o técnico que fez medidas, ele é autor ou não é. Pode ser que seja, pode ser que não seja. O amigo do seu orientador que vai prestar concurso e quer ter mais um artigo, pode ser que seja, pode ser que não seja. Seu amigo de república que deu um toque lá durante o jogo, por que você não faz tal coisa? Se ele teve uma contribuição intelectual e é capaz de participar e aprender e defender seu trabalho, pode ser autor também. Então, esse é o que eu queria falar sobre a autoria. É uma coisa muito importante hoje em dia. Vamos agora para uma sessão muito específica de um artigo científico, que é o abstract. O abstract, pessoal, é um mini artigo. Em que sentido? Eu nem considero como uma seção do artigo. É um mini artigo. Tudo que tem de relevante e importante no artigo científico tem que aparecer no abstract, certo? Nós propomos sempre nesses nossos cursos um abstract com 6 partes: contextualização, gap, propósito, metodologia, resultados e conclusões. Bom, mas o abstract é um texto, 140 palavras, 200 palavras, como que eu vou colocar tudo isso lá? Então significa que cada uma dessas partes deveriam aparecer como 1 ou 2 sentenças no máximo, certo? Então vamos lá, ó. Ninguém precisa ler, tá? Mas para mostrar que é um modelo interessante, completo, e que a gente, enquanto está começando principalmente, deveria fazer as coisas completas, eu chamei aqui um artigo do Whitesides. O Whitesides é um pesquisador de Harvard, uma publicação na Nature Materials, que não é uma revista qualquer. E aí eu fiz a categorização desse abstract. Fui lendo sentença por sentença e fui ver se algumas dessas sentenças cabiam nesses campos aqui que a gente está colocando. E, para minha surpresa, na verdade não foi uma grande surpresa, cai perfeitamente como uma luva, tudo se encaixa naquele modelo que a gente propõe. Então, veja, agora eu vou definir quais são cada uma dessas seções. Contextualização é aquela primeira sentença onde você mostra para o leitor qual que é a sua grande área e qual a importância da sua grande área, certo? Gap, ou lacuna. Por exemplo, a Mariana que trabalha com biofotônica. Hoje em dia, a área de biofotônica tem despertado grande atenção, principalmente por sua possibilidade de aplicação em medicina, em comunicações e assim por diante. Ponto. Mostrou a grande área, mostrou a importância. Gap. Contudo, alguns aspectos relacionados ao processo de biomoléculas com laser ainda não são elucidados, ainda não são bem elaborados e assim por diante. Ou seja, o gap é onde você vai falar, nesse campo, o que ainda está em aberto, o que não é bem compreendido, o que ainda é controverso, o que precisa ser melhorado e assim por diante. É a lacuna dessa grande área. Obviamente, depois vai vir o propósito, né? Então, nesse trabalho, nós vamos propor uma metodologia, nós vamos desenvolver uma metodologia para avançar nessa área relacionada com o gap, claro. Metodologia em uma sentença no máximo, só descrevendo a sua abordagem metodológica, resultados, né? Inclusive numéricos, e conclusões. Conclusões é simplesmente falar, olha, com esses nossos resultados, a área pode avançar nesse sentido ou em outro, ou nessa área ou em outra, porque agora essa metodologia serve para fazer tal coisa, assim, assado e assim por diante. É mostrar como que seu resultado contribui para a grande área. Essa é uma estrutura muito importante, muito interessante de um abstract completo. Claro, quando eu vou buscar outros bons artigos na literatura também, eu faço essa categorização, como esse aqui, por exemplo, eu vejo que não tem contextualização, não tem gap. Ele começa do propósito. Depois ele tem metodologia, resultados e conclusões. Por causa disso, é um abstract ruim? Não necessariamente. Simplesmente, por algum motivo, limitações de espaço, estilo do autor, né, ele não colocou contextualização e nem gap. Não há problema nenhum. Isso vai depender do seu estilo pessoal. Mas o que eu quero deixar frisado é importante. Não, é o seguinte,
O texto deixa de ser um abstract se faltarem propósito, resultados e conclusões. Se faltarem essas 3 seções, já não é mais um abstract, é qualquer coisa. É um texto, é um parágrafo. Tá bom? Propósito, resultados e conclusões tem que aparecer num abstract. Se você coloca as outras seções, é altamente recomendado, principalmente para quem está começando. Mas se precisar cortar seções, metodologia, contextualização, por exemplo, são as 2 mais fáceis de você eliminar. Tá? Mas eu recomendo fortemente que vocês comecem a fazer as coisas de uma maneira mais completa. Há uma grande tendência nas revistas de altíssimo impacto, como essa Journal of the American Chemical Society, que é uma, tirando da família da Nature, é a melhor revista de química atualmente, a JACS. Há uma grande tendência em trazer abstracts extremamente curtos, mas sempre ligados com uma figura que a gente chama de graphical abstract. Vocês já devem ter visto nas suas revistas, nas publicações que vocês buscam na internet, muitas revistas já trazem esses graphical abstracts, certo? Todo mundo deve ter visto. E essa abordagem é ótima. Eu, quando vou buscar algum artigo, eu só olho pela figurinha agora, né? Porque aquilo me dá uma familiarização com a minha área muito rápida. Se a figura aparece alguma coisa que eu trabalho, aí eu vou ler o título e o texto. Mas é um recurso fantástico esse. Não é à toa que as grandes revistas trazem. Então, para a gente pensar nisso também, um abstract, hoje em dia, tem que ser processado junto com um graphical abstract, que faz muita diferença. Tá? Introdução. Vamos para a segunda seção de um artigo científico. Eu vou mostrar para vocês o que eu acho que seria uma excelente introdução, uma coisa em 3 partes, ou em 3 dimensões, digamos. Uma introdução deve trazer, eu vou tentar estruturar uma introdução em termos da informação que ela deve trazer, como essa informação está distribuída ao longo da introdução, ou seja, o fluxo de informações e o processo de citação. Né? Todo mundo sabe que é na introdução que aparece o grosso, né? As principais citações. Você vai usar citações também nos resultados de discussão, mas aqui é que aparece o grosso das citações. Então vamos lá. Ó. A primeira parte, informação. E eu proponho agora um modelinho com 4 partes. Então eu acho que uma boa introdução deveria, na maioria das áreas, conter, primeiro, contextualização. Um parágrafo mostrando qual que é a grande área e qual a importância da sua grande área, certo? Coisas do tipo aqui, ó. Né? Esse é o primeiro parágrafo de um artigo, por exemplo, da Langmuir. The ability to pattern mammalian cells in specific areas on a surface has become a very important topic of research because of its application in tissue engineering, cells arrays and biosensors e assim por diante. Então, veja, o autor chama a grande área e chama a importância da grande área que ele trabalha. Puxa a sardinha para o seu lado, certo? Depois, provavelmente no segundo parágrafo, você vai começar a falar das limitações, né? Das lacunas, o gap, o que ainda está em aberto, precisa ser estudado e assim por diante. Porque depois você vai pegar o gancho para o propósito, certo? Coisas do tipo, one common drawback of the full scan mass spectrometry approach is the lower selectivity e assim por diante. Né? Então o leitor está chamando problemas, limitações. Claro, ele já pensando que aquilo vai estar ligado com o propósito que ele vai falar daqui a pouquinho. Então o gap. Na introdução é muito bem-vinda, por exemplo, informações sobre o estado da arte. O que é o estado da arte? Por exemplo, nesse nosso caso, o estado da arte é uma expressão que pode até ser um pouco mais ampla, mas aqui em escrita científica, eu estou me referindo à fronteira do conhecimento na área em que você trabalha. O que há de mais novo? Onde que os pesquisadores, digamos, a ciência top, né, da área, está trabalhando? Está tentando avançar em quê? Então, por exemplo, hoje em dia, há vários pesquisadores trabalhando com um tipo de biomolécula que pode ser a cura de vários tipos de câncer. Isso é o estado da arte daquela área. Né? Até pouco tempo atrás, em física de partículas, a gente tinha uma particularidade interessante. O estado da arte estava onde? Na busca pelo bóson de Higgins, né? Comprovação experimental do bóson de Higgins. Quem era dessa área de física de partículas mais pura, enxergava isso como estado da arte. Agora já avançou um pouquinho. Já foi encontrado o bóson de Higgs experimentalmente. Então as coisas vão mudando. É fácil a gente conhecer o estado da arte na nossa área? Pode ser que seja, pode ser que não. Mas você precisa começar a se preocupar com isso. Você precisa conhecer onde estão as pesquisas da fronteira da sua área. Como que você faz isso? Bom, identifique os grandes grupos no Brasil, no exterior. Veja onde esses grupos estão produzindo. Né? Os artigos que esses grupos estão produzindo estão relacionados com o quê? O que esses grandes grupos, né, que talvez inclua o seu próprio, né, estão em que área?
Com isso, você vai formando o estado da arte na sua cabeça. E isso vai te ajudar. Lembra daquela história de um artigo nascer no design do projeto? Isso vai te ajudar a ir projetando artigos de alto impacto lá na frente. Se você não conhece o estado da arte, onde está a fronteira do conhecimento na sua área, como é que você pode propor uma pesquisa que vai fazer com que isso avance? Não tem como, né? Então, é importantíssimo a gente conhecer o estado da arte. E na introdução, especificamente, você faz menção. Então, você vai trazer, recentemente, tem tido grandes avanços nas capacidades, e assim por diante. Esses 2 artigos aqui, por exemplo, são artigos muito recentes, que saíram na semana passada, mês passado, e assim por diante. E para fechar uma boa introdução, sempre o último parágrafo vai trazer o propósito. Então, veja, aqui tem 4 passagens, 4 steps de uma boa introdução. E a gente pode até pensar nisso como uma estrutura de parágrafos. 4, 5 parágrafos, por exemplo, é o ideal para uma introdução de um artigo científico regular nas nossas áreas. Tá bom? Lógico, no propósito de um artigo científico, você sempre tem palavras-chave. In this paper, in this study, in this investigation. Mas não in this work. In this work é coisa de brasileiro escrevendo, hein? Então, escrevam in this work. Escrevam in this paper, in this investigation, in this study, e assim por diante. Né? Não dá tempo de comentar sobre isso agora, mas em outro momento a gente fala um pouco mais. Então, essa é a estrutura que eu proponho, né? 4 partes, como um guia, pode ajudar vocês a escrever uma boa introdução. Tá? Esse é o tipo de informação que deveria conter. Pode ser que falte inglês para você escrever uma boa introdução, mas o que deveria aparecer você já sabe. Tá bom? A parte de fluxo. Pessoal, é na introdução onde você tem um movimento de ideias do geral para o específico. Esse afunilamento tem que ficar claro. Você começa falando da grande área, já fala do gap, que vai fechando. Gap é uma parte dentro da grande área. Né? Onde está a fronteira, fecha mais ainda, e assim por diante, até chegar no seu propósito, que é muito mais específico. Esse afunilamento do texto tem que ficar claro numa boa introdução. Tá? Então, esse é o fluxo. E o processo de citação. O processo de citação é uma coisa fantástica em escrita científica. Como que como que você mede o sucesso de um pesquisador hoje em dia? Como que a gente mede sucesso de pesquisadores hoje? Pelo número de artigos que ele publica? Se ele publica 3.000 artigos. Então, mas se ele publicou 3.000 artigos e tem 100 citações, ele faz sucesso? Então. Ou ele pode publicar 50 artigos e ter 5.000 citações. Certo? Então, veja, a gente mede sucesso de pesquisadores pelo número de citações. Então, quando a gente cita um pesquisador, a gente tem que estar ciente de que eu estou contribuindo para o sucesso daquele pesquisador, o que é ótimo, o que é muito bom. Né? Uma coisa muito interessante. Mas você tem que fazer isso com muita parcimônia. Né? Não é ir no Google, jogar umas palavras-chave, pegar a primeira referência que aparece, nunca nem viu o artigo e joga lá no texto, só porque precisava de uma referência ali. Tá? Então, esse processo de citação é muito importante. E eu gosto aqui de sempre chamar a atenção para o seguinte aspecto. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho no final da apresentação. Guardem essas 2 sentenças que nós vamos retomar lá no final. A gente cita para dizer de onde vieram ideias, certo? Nós não citamos para dizer de onde veio o texto. Tá bom? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Bom, no universo de 100, 200, 500 bons artigos na minha área, como que eu seleciono 15 para pôr no meu artigo? É fácil esse processo? Não é? Qualquer área de trabalho hoje tem fatalmente centenas ou milhares de bons artigos que você poderia citá-los. Mas como que eu seleciono alguns para citar? Então, algumas dicas estão aqui. Ó. Primeiro, sempre vale a pena olhar os primeiros trabalhos que deram origem à sua área, aqueles artigos seminais. Né? Essa área específica que você trabalha, começou quando, mais ou menos? Há 20 anos atrás? Há 15 anos atrás? Há 10 anos atrás? Quais são os primeiros artigos de impacto nessa área? Talvez seja útil citá-los, principalmente na parte de contextualização e no gap. Aqueles artigos mais recentes da sua área, que saíram ontem, que saíram anteontem nas revistas, talvez seja interessante, seja interessante citá-los. Pode te ajudar a guiar o texto, por exemplo, quando você vai falar do estado da arte ou mesmo do gap. E nesse meio tempo, entre os primeiros e os últimos, sempre tem aqueles de maior relevância. Você sempre identifica facilmente na sua área os artigos que foram publicados na Nature, na Science. Aqueles artigos que todo mundo conhece, daquele autor que é o papa naquela área que você trabalha e assim por diante. Então, esses artigos, lógico, vale a pena você trazer
para falar da relevância, da motivação, a importância da sua grande área. Então, isso pode te ajudar a compor o processo de citação de uma boa introdução, que é um processo importantíssimo e de muita responsabilidade citar outros autores no seu artigo científico. Tá bom? Parte de resultados da discussão é a mais difícil, de longe, certo? É a mais subjetiva, é uma sessão onde você tem vários formatos, dependendo da área e da revista. Pode vir separados resultados de discussão, depois uma sessão de conclusão. Pode vir só uma sessão de resultados de discussão sem conclusões em determinadas revistas. Tem revistas que trazem resultados de discussão junto e depois uma sessão separada de discussão. Tem conclusão. Tem revistas que trazem resultados, depois uma sessão de discussão e conclusões. Ou seja, há vários formatos dessa sessão que, cientificamente falando, é o coração do seu artigo científico. Lógico, é a parte mais importante do ponto de vista científico. Não há modelos. A gente tenta até no nosso curso, nos slides que eles vão baixar, eu proponho lá algumas partes que deveriam aparecer numa boa sessão de resultados e conclusões, mas eu reconheço que é muito difícil. É muito difícil a gente propor modelos para ajudar o processo de escrita. Isso vai levar um pouco mais de tempo, lógico. Mas aqui, hoje, por causa da nossa limitação de tempo, eu quero só fazer uns comentários. Né? Talvez vocês nunca tenham parado para pensar, mas veja bem, hoje em dia, pessoal, independente da qualidade do seu resultado teórico, experimental, que você obtém, isso só vai para uma revista de altíssimo impacto se você souber processar na forma de um excelente artigo científico, se você souber processar junto com o texto, junto com a escrita científica. Não pense que um resultado, a não ser em raríssimas exceções, como essa que eu estou projetando lá, publica-se por si só em uma grande revista de alto impacto. Não. Não é raro a gente ver um artigo mais ou menos, resultadinhos mais ou menos assim, numa baita revista. Aí você pega uma outra revista da sua área, né, de fator de impacto muito mais baixo, e você vê que os resultados são muito melhores. Né? Isso não é raro de acontecer. Por quê? Porque os primeiros autores tiveram traquejo para produzir um excelente texto, convencer os referis e assim por diante. Se isso é ético, se é justo, bom, isso é outra história. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o resultado em si não vai para grandes revistas. Você tem que processar junto com o texto e precisa saber escrita científica para isso. Olha um exemplo, uma exceção aqui. Ó. Olha esse texto aqui. Ó. Has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible coping mechanism for the genetic material. Quem é da área de biologia conhece esse texto. De onde que é? Esse é o texto do artigo do Watson e Crick, de 1953, da Nature, onde eles descrevem a dupla hélice do DNA. Certo? Esse artigo virou prêmio Nobel. Muito bem. Na minha opinião, o maior resultado que nós tivemos científico no século passado. Né? Na minha opinião, e de muitos outros. Bom, muito bem. Por que eu trago isso como exemplo? Porque, se a gente for analisar o texto, como os autores escrevem, eles escrevem com uma humildade, uma singeleza e uma certa incerteza que hoje, se você for escrever assim, você não publica. Olha o que os autores escrevem aqui. Ó. Vamos ler em português. Ó. Nós não pudemos deixar de notar, parece um mineirinho falando, ó, nós não pudemos deixar de notar que aquele pareamento que nós postulamos sugere um possível mecanismo de cópia do material genético. Então, ó, nós não podemos deixar de notar, sugere possível mecanismo de cópia. Hoje em dia, os editores não querem isso. Você falar assim, ó, tal efeito pode ser devido a tal coisa. Não, ou é devido ou não é. A gente quer coisa contundente. Tal coisa pode ser explicada por tal coisa. Não. Ou é explicado ou não é. A gente quer coisa contundente. Agora, é óbvio, se vocês tiverem um resultado como esse na mão de vocês, aí você pode escrever de qualquer jeito. Até em sânscrito, qualquer coisa, certo? Que vai ser publicado na Nature, óbvio. Tá? Mas, infelizmente, nós não temos resultados como esse na nossa bancada todo dia. Né? Então, cabe a nossa habilidade de processar o texto para jogar seu artigo numa revista de alto impacto. Tá bom? Lógico também, ninguém faz milagre. Estou falando de resultados muito interessantes. Claro, que é o que todo mundo devia buscar. Certo? Conclusões, pessoal. Do ponto de vista linguístico, é uma sessão fantástica, gostosa para escrever. É fácil. O que eu faço para escrever uma boa conclusão? Um parágrafo, você não precisa mais do que isso. Eu chamo o meu principal resultado. Olha, esse material então, conseguiu eliminar 90% do câncer, câncer de mama.
in vitro e in vivo. Esse é o seu principal resultado. Uma breve interpretação, então isso é devido à ação combinada desse composto com outro composto, e como que isso contribui para a grande área. Então, essa nova metodologia pode ser aplicada na clínica, aumentando a eficácia de tratamentos contra câncer de mama e assim por diante. Acabou. Você tem uma excelente conclusão. Tá? Então, quando eu quero saber se um artigo está bem escrito, eu leio as conclusões. Por quê? Porque eu sei se o resultado me interessa, eu sei se o autor sabe escrever bem. Né? Quando a gente chega nas conclusões e vê um monte de coisa perdida, aqueles textos desse tamanho, você já vê que ali pode ter algum problema. Tá? Conclusão tem que ser simples e você tem que ter claro essa ideia do específico para o geral. O específico é o seu resultado e o geral é como ele contribui para a grande área. Tá bom? Isso é uma boa conclusão. Uma característica muito importante, ao longo de todo o texto, vocês já reconheceram isso, a gente costuma escrever mais no passado, né? As informações aparecem no tempo verbal no passado. Nas conclusões, a gente traz no presente. Isso ajuda a dar uma validade, um caráter de validade mais geral para os seus resultados. Né? Então, uma coisa muito importante que eu gostaria que vocês pensassem. Né? Não dá tempo para a gente entrar em todos os detalhes aqui, mas nas boas conclusões, se você traz agora o texto no presente, ajuda a dar uma visão um pouco mais geral, de validade mais geral para aqueles resultados que você obteve. Tá bom? Aqui tem alguns exemplos de conclusões, da Nature, por exemplo, onde a gente reconhece todos aqueles formatos, mas eu gostaria de falar dessa daqui. Ó. Eu não estou fazendo julgamento nem autores, nem revistas, mas, por exemplo, ó, numa conclusão, onde os autores começam a chamar equações, tabelas, equações e assim por diante, é um pouco complicado para o leitor, que não lembra da tabela e nem da equação, ter que voltar ao texto para ver o que é a tabela e o que é a equação. Então, é muito pouco comum, e eu diria muito pouco eficiente, pensar em citar tabelas, equações de novo nas conclusões. Tá? Então, tomem cuidado com esse tipo de coisa. Então, eu sugiro, para você escrever um artigo científico agora, comece pela parte mais difícil. Pega o leão pela unha, resultados das discussões. Tá? Pela lógica, acaba essa sessão, vou para as conclusões. Acabou as conclusões, eu vou para a introdução. A introdução tem que estar ligada com a sessão de resultados. Né? E se eu já escrevi os resultados, eu escrevo uma introdução dirigida, sabendo o que o leitor vai encontrar lá. Tá bom? Depois eu vou para a parte experimental, o abstract, obviamente, sempre no final, e o título. Lógico que eu vou dando títulos alternativos, aí, né, provisórios, durante todo o processo de escrita. Então, eu acho que isso ajuda muito essa sequência, mas, obviamente, depende do estilo pessoal de cada um de vocês. Vocês têm que se sentir confortáveis. Já, para terminar, mais 10 minutinhos, fechando com a parte de linguagem agora. Então, até agora a gente viu o quê? O gênero literário, certo? Nós somos autores, nós somos escritores desse gênero literário. Né? Somos todos escritores de escrita científica, desse gênero. A gente tem que conhecer bem o gênero para saber escrever. As seções de um artigo científico são muito bem definidas, e algumas delas, do ponto de vista linguístico, têm um modelo muito bem definido. Introdução, conclusões, abstract. Quem entende, pega um artigo e sabe o que ele vai encontrar em cada introdução. Sabe o que ele gostaria de encontrar nas conclusões. Cabe a gente conhecer a estrutura dessas sessões para saber escrever. Certo? Se falta inglês, é outra história. Aí a gente vai falar disso depois. Tá? Bom, agora a gente vai entrar na parte de linguagem. E eu vou muito rapidamente falar dos nossos problemas. Nós somos não nativos. Né? Não sei se tem algum nativo aqui. Não é a nossa língua mãe. Sempre é difícil processar um texto em outra língua. Lógico. Né? Principalmente porque nós somos capenga no inglês. Né? A nossa comunidade científica é péssima em inglês, certo? Todos nós deveríamos ser muito melhores, certo? Muito melhores do que somos em inglês, no traquejo da língua. Tá? Então, isso causa problemas. Um dos problemas, e também, aliás, é o principal problema nosso da escrita hoje, e que tem uma particularidade, é o mais fácil de corrigir, é esse daqui, ó. Sentenças extremamente longas. Eu não sei em que momento entrou no nosso DNA um gene que nos leva a escrever sentença longa. O ideal é que os parágrafos nossos fossem mais longos e as sentenças mais curtas, porque senão a ideia não se forma. Olha, leiam comigo aqui. Ó. Mechanical analysis had been carried out using stress-strain measurements and indicated that copper-based alloys are more resistant than the silver-based ones, which may be due to the fabrication process used for each composite material, since the copper alloys have been produced via... O que estava no começo mesmo? Eu não lembro mais.
Ninguém lembra. Nosso cérebro é uma máquina fantástica, mas não tem memória RAM. Então, qual que é o problema das sentenças muito longas? É o problema que a minha professora de primário, na escola pública aqui em São Carlos, me falava, sei lá, poucos anos atrás. Ela dizia que, enquanto você está lendo, o seu cérebro está procurando o ponto final. A hora que ele enxerga o ponto final, ele para, fecha a ideia, respira e continua. Se o seu cérebro está lendo e não aparece um ponto final, tchau, a ideia foi embora. Certo? Então, a maneira mais fácil de você escrever sem dizer nada é com sentenças extremamente longas. Tá? Cuidado. Aquele era um exemplo meu, mas olha, mesmo na Nature do ano passado, aparecem coisas desse tipo. Ó. Esse artigo, por exemplo, tem uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas uma sentença. Se você começar a ler, ninguém consegue ler de uma vez e formar ideia. Tem que ler 2 vezes, pelo menos. Aí o seu texto foi embora. Tá? This analysis suggests the gene expression evolution was faster on X chromosome than autosomes in the common ancestor of Therian mammals. Two-tailed P005 for brain, cerebellum and heart, P01 for kidney, liver and test, randomization test. Which corresponds to the time when... O que estava lá no começo? Não lembro mais, ninguém lembra mais. Certo? Aqui o autor ainda teve uma complicação de colocar essas estatísticas no meio. Aí piorou tudo. Certo? Então veja que não é um problema só nosso. Bom, também não sei, acho que não lembro se esses autores são nativos ou não. Mas mesmo em revistas onde o seu texto é altamente processado, depois que o seu artigo é aceito, ainda passam coisas desse tipo. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado. Isso vale para português também. Problemas das sentenças muito longas. Segundo grande problema nosso, ambiguidade. O que é ambiguidade, pessoal? É aquela coisa que pode ter mais de um sentido, né? Então, algumas pessoas veem uma senhorinha mais velha, outras veem uma mocinha mais nova, depende do estado civil de cada um, certo? Então, o que a gente vê aqui é o seguinte, ó. Enquanto sentenças longas destrói o seu texto porque ninguém entende, ambiguidade pode destruir a imagem que a pessoa tem de você. Você pode sair de gênio para tolo, né? Se o cara entende uma coisa muito errada, ele fala, nossa, mas que coisa boba, que absurdo, quem que é esse camarada? E joga seu artigo em cima da mesa. Então, a ambiguidade é um problema sério. Em inglês, tem palavrinhas que são complicadas, podem trazer ambiguidade. A palavrinha as é uma delas, a palavrinha only é outra. A gente tem que tomar cuidado sempre que usar essas palavrinhas. Olha essa sentença aqui, ó. Tissue temperature increased as the particles released the phytotherapics. O problema dessa sentença, mesmo que vocês não percebam, é que a palavrinha as aqui, ela pode trazer 2 sentidos. Ela pode ser interpretada tanto quanto because quanto while. Então, ó, a temperatura dos tecidos aumentou porque as partículas liberaram fitoterápico, ou seja, uma coisa foi consequência da outra, esse é o sentido. Ou a temperatura aumentou enquanto as partículas liberavam fitoterápico. Uma coisa não é consequência da outra, só aconteceram simultaneamente. Então, muda completamente o sentido. Então, leiam a sentença. Vejam se faz sentido. Outro problema que a gente tem com ambiguidade é quando a gente vai usar pronomes. Ó. Since the platform has a support system connected to the equipment, it was mounted inside the lab. O que foi montado dentro do laboratório? Não sei, a plataforma ou o sistema de suporte? Então, esse é um problema sério nosso. Toda vez que a gente vai colocar it, its, they, their, them, assim por diante, this, those. Na frase anterior, está claro o que é o it? Ou é um sujeito composto como esse, que o it pode servir para qualquer um dos dois? O this, está claro na frase anterior o que é o this? Volta e lê, porque senão você pode ter problema de ambiguidade. E isso você pode ter problemas sérios na escrita científica. Certo? Redundâncias. Nós somos pleonásticos, né? Em português, em inglês. A gente fala várias vezes a mesma coisa, a gente escreve várias vezes a mesma coisa. É um problema sério, né? Na escrita científica, onde o espaço é o mais caro do mundo, não há espaço para absolutamente nada que não seja extremamente relevante, a redundância é pior ainda. Porque você está gastando tempo, espaço, a paciência do leitor, que vai jogar seu artigo fora. A coisa mais comum hoje, a gente vê, o nosso maior medo hoje em dia é o nosso artigo ir para o lixo rapidamente, não é? Então a gente tem que aumentar o tempo de permanência, o tempo de residência do nosso artigo na mão do leitor, certo? Isso que a gente tem que fazer. Isso só vai conquistar o seu leitor se tiver um bom texto. Olha esse texto aqui, pessoal, e não se espantem, porque é assim que a gente escreve, viu? During the data collection phase of the study, all experimental measurements were performed in a period of time of 3 months. All the obtained results were further analyzed and possible errors were completely eliminated. Quais problemas aqui? Tudo é redundante. Durante a fase de coleta de dados do estudo, medidas experimentais,
Período de tempo de 3 meses. Preciso de tudo isso? Vamos tentar mexer, ó. During the data collection, all measurements were performed in 3 months. Melhorou ou não? Hã? Então veja, começa a ficar melhor. Results are further analyzed and possibly eliminated. Vão melhorar ainda mais. All measurements were performed in 3 months. Melhorou? Melhorou. O que eu tirei daqui para cá? Hã? Tirei essa última parte, não foi? Os resultados foram analisados e os possíveis erros foram eliminados. É o mínimo que o editor espera que você faça. Você precisa escrever isso? Não precisa escrever, certo? Pelo amor de Deus, certo? Mas na verdade, ó, o ideal em escrita científica ficaria assim, nada daquilo lá é importante, mas isso não vem ao caso. Mas ó, aqui tem um monte de que eu considero redundâncias, né? Introduce the new. Eu canso de ver nos nossos artigos. In this paper, we introduce a new methodology to investigate alguma coisa. Se você está introduzindo, já se espera que seja novo. Se é novo, óbvio que você está introduzindo. Ninguém, como mostrou antes. Então, o que não pode é vir as duas palavrinhas juntos. Ou você coloca, in this paper, we introduce a methodology, ou, in this paper, we describe a new methodology. Certo? Não pode vir as duas palavrinhas juntas. Existe completamente grávida? Então, não existe completamente cheio, nem completamente vazio, nem completamente eliminado, certo? As amostras foram cuidadosamente lavadas e as impurezas foram completamente eliminadas. Ou foi eliminado ou não foi, ou está cheio ou não está, ou está vazio ou não está, e assim por diante. Obtained results. Lógico, em inglês a gente vê muito pouco, mas a gente vê várias vezes the acquired data. Bom, como é que pode? Os dados têm que ter sido adquiridos mesmo. Então, isso é uma redundância. Mas em português, todo mundo que está aqui já escreveu, escreve e vai escrever. Mesmo depois de hoje. Vai escrever o quê? Porque está muito forte na nossa vida. Resultados obtidos. Os resultados obtidos da cromatografia apontam que tal coisa. Os resultados obtidos pela análise estatística mostram. Existe algum resultado que não tenha sido obtido, gente? Pode, né? Então, coloquem assim, ó, os resultados da cromatografia demonstram tal coisa. Os resultados da análise estatística mostraram que tal coisa é passível, assim por diante. Tá? Então, cuidado com isso. Fecha essa parte de linguagem com o conceito de plain English. Esse é um termo linguístico muito interessante, bastante recente em escrita científica. Eu tenho encontrado isso em publicações sobre linguística de escrita científica muito recentes, e eu tenho já trazido para o curso. É uma coisa muito importante. Esse conceito de plain English traz o seguinte conceito. O que é bom para a escrita científica, do ponto de vista do texto, de linguística, é o que é mais simples, o que é mais direto. As palavras têm que ser as mais simples possível. A estrutura da frase tem que ser a mais simples e direta possível. Então, muitas vezes a gente tem um conceito errado. Qual é o nosso conceito errado? De que eu tenho que ter palavras rebuscadas, de que eu tenho que ir no dicionário procurar sinônimos que pouca gente usa, para botar no meu texto científico, e quem vai ler vai achar que eu sei muito, né, inglês. Nós temos que desconstruir esse conceito de inglês rebuscado. Isso não existe na escrita científica. Isso fica para poesia. Você quer um inglês que você lê, complicadíssimo? Vai ler Shakespeare. E Shakespeare faz sucesso, todo mundo devia ler Shakespeare, inclusive. Mas aquilo é arte, não é ciência. Tá? Então, veja, faz essa diferença. Por exemplo, em vez de usar utilization, você usa use. Em vez de usar finalize, você usa end. Utilize, você usa use. Em vez de usar commencement, você usa beginning e assim por diante. Esse conceito é fantástico na escrita científica atual, moderna. Você, com essas sentenças extremamente simples, vai demonstrar que você entende muito de escrita científica e não o oposto. Tá? Agora, é fácil escrever de maneira simples e direta? Leva muito tempo. Por exemplo, ó, em vez de eu colocar has the operationability, coloca operated. Em vez de usar the majority of, que a gente usa como arroz e feijão, coloca most. In agreement with, coloca agree. Due to the fact that, outra coisa de brasileiro adora. Né? Coloca because e assim por diante. Né? E esse é o conceito de plain English. Eu estou chamando a atenção aqui para vocês, todo esse material está disponível, e vocês também podem fazer buscas em bons sites na internet, usando essas palavras-chave, vocês vão ter um monte dessas listas aqui. Tá? Dentro desse conceito de plain English, a gente tenta sempre mostrar que é importante você colocar a ação de uma sentença na forma de verbo, não na forma de substantivo. E isso é muito importante. O nosso cérebro está preparado para interpretar assim, ó. Joãozinho chutou a bola. Qual que é a ação? Deu um chute na bola, certo? Eu posso falar também, Joãozinho deu um chute na bola, não posso? Qual que é a diferença?
No segundo caso, a ação aparece como substantivo. O que não é muito fácil, é mais fácil o cérebro assimilar a ação quando ela aparece como verbo. É lógico que o Joãozinho chutando a bola aqui, qualquer um dos casos você entende perfeitamente. Mas algumas sentenças mais complexas, quando a estrutura vem na forma, a ação vem na forma de verbo, é muito melhor. Olha um exemplo aqui, ó. Continuous improvement in patient's condition was observed. Qual que é a ação principal dessa sentença, pessoal? O que está acontecendo? Alguma coisa está o quê? Melhorando, certo? Melhorando aparece aqui como substantivo ou como verbo? Improvement é substantivo ou é verbo? Substantivo. Então poderia ficar assim, ó, patient's condition improved. Muito melhor. Tá bom? Mesma coisa aqui, ó. Administration of dopamine produced a decrease in the frequency of convulsions. Qual que é a ação? Alguma coisa está diminuindo. Diminuindo aparece aqui como substantivo. Poderia ser assim, ó. Administration of dopamine decrease the convulsions frequency. Certo? A ação aparece como verbo. Isso está dentro do conceito de plain English. É mais fácil para a ideia ser assimilada pelo cérebro do leitor. Tá bom? Esse é um problema nosso que eu vou falar bem rapidamente, né? A língua portuguesa adora artigos, né? Não científicos, né? De, da, do e assim por diante, né? E muitas vezes a gente escreve assim, a gente traz isso para o inglês. Muitas vezes a gente não se deu conta de que inglês é inglês, português é português. As duas línguas não têm nada a ver. A estrutura das frases é completamente diferente em inglês do que em português. E às vezes a gente quer pensar em português, estruturar a frase em inglês, aí vira uma banana, né? Vira uma salada de frutas. A gente escreve assim, ó, The method of diagnosis employed for determination of tumor of breast was the immunoassay ELISA. E acha que está bom. Vamos ler em português? Ó. O método de diagnóstico empregado para a determinação do tumor de mama foi o imunoensaio ELISA. Isso é português, gente. Escrito com palavras em inglês. Certo? Todo mundo enxerga isso? E, inclusive, está o nosso problema com os artigos, né? Um monte de artigos. Começa a melhorar se você começa a entender que em inglês tem uma estrutura diferente. Ó. Diagnosis method used for breast cancer detection was the ELISA, né? O ELISA immunoassay. Você já inverteu. Ou, melhor ainda, ELISA immunoassay was used to diagnose breast cancer. Agora, se nós invertermos completamente, começa a ficar com cara de inglês. Mas em escrita científica poderia ser assim, breast cancer was diagnosed by ELISA. Isso é que a gente quer ver no artigo científico. Essa é a escrita científica de alto impacto, certo? Mas você tem que conhecer inglês. Se você não conhece inglês, não adianta nada, né? Vamos terminar agora, antes que a Mara já vai falar que o nosso café está esfriando, certo? E eu termino, então, com uma parte, avançando agora para o processo pós-escrita. Então, o que eu gosto de brincar sempre é o seguinte, imagina que por algum milagre seu artigo foi bem escrito, certo? Está na hora, estou brincando, hein? Isso é só brincadeira. E está na hora de submeter. Bom, quais os documentos que vão levar o seu artigo para a mão do editor? O que você manda para o editor, para a revista? Quem já publicou aqui? O que a gente manda? A gente manda um manuscrito, que é o artigo, né? Não é artigo ainda, é um manuscrito, tá? E uma cover letter. Cover letter é um documento que acompanha o seu manuscrito, né? E é onde você tem uma conversa boa. O editor é obrigado a ler cover letter. Então não adianta, mesmo que ele queira fugir, ele é obrigado a ler cover letter. Então, o editor em chief, pelo menos, é o principal. Então, veja, você vai produzir um texto que você sabe que o editor vai ler. Não tem como ele fugir. Então, se você escreve, senão um negócio assim, ó. Caro editor, dear editor, please find attached, né? Segue encaminhado o nosso manuscrito intitulado tal coisa que a gente manda para publicação na Nature. Ponto. Sinceramente, fulano. O que o editor faz? Ótimo. Era tudo que o editor queria ver, uma cover letter dessa. Qual que é o principal trabalho de um editor? Isso talvez seja novidade para muitos de vocês, hein? Qual que é o principal trabalho de um editor hoje em dia, de uma grande revista? O que ele quer? Toda hora. O que ele quer? Rejeitar o seu artigo. Esse é o trabalho principal do editor hoje, achar alguma coisa para rejeitar seu artigo. Por que isso acontece? Revistas medianas a boas rejeitam de cara, de 40%, 50%, 60% dos artigos que chegam, porque não tem espaço para publicar tudo.
Uma revista como Science ou Nature chega a rejeitar 90% dos artigos que são submetidos. E esse é o fato. A gente tem que lidar com isso hoje. Eu participo do processo editorial de uma revista e a gente tem que fazer isso. Então, tudo que você não pode fazer é dar oportunidade para o leitor já rejeitar de cara, não mandar nem para referir o seu artigo. Certo? Então, a cover letter é o primeiro documento. Você tem que deixar uma cover letter muito bem clara, mostrando a importância do seu trabalho, o que é novo, como o seu trabalho contribui para a grande área, certo? E por que ele deve ser publicado naquela revista, por que aquele é o melhor fórum para esse seu trabalho. Aí o seu editor não tem o que fazer. Ele vai ler seu artigo. Ele vai tentar rejeitar ele mesmo ainda, mas ele vai pelo menos ler o artigo. Se o seu artigo estiver bem escrito, tiver novidades, ele não tem o que fazer. Ele vai mandar para o referir. Ele vai mandar para aqueles mais chatos que ele sabe que sempre negam. Mas vai para o referir, certo? Né? Então, a cover letter é importantíssima nesse primeiro contato com o editor. Olha alguns exemplos aqui de uma cover letter nossa. Aqui, ó. Caro editor, está atachado o nosso manuscrito, o título do manuscrito. As razões pela qual nós achamos que deve ser publicado são as seguintes. Para o nosso conhecimento, esse é o primeiro repórter de um caso, de uma investigação da interação que ocorre entre ensinando material, assim por diante. Essa metodologia é específica para esse material, mas pode ser aplicada para vários, aqui, para uma audiência para vários métodos, tendo uma audiência muito mais ampla, e assim por diante. Então, você tem que falar qual que é o principal resultado seu, a importância disso, por que ele merece ser publicado naquela revista. Certo, pessoal? Então, tudo isso é o que a gente tem de cover letter. E para finalizar agora de verdade, a questão do plágio, que já foi comentado aqui também. E todos os meus cursos e palestras eu sempre falo do problema de plágio, já há mais de 6 anos que eu falo disso. A Mariana publicou um artigo ano passado na Biophotonics Letters, não foi? Publicou. Esse ano ela continuou a linha de pesquisa dela, vai publicar outro artigo. Bom, tem muita coisa da introdução que vale, não é? A grande área, os gaps, a motivação. Ela pegou lá um parágrafo do artigo do ano passado e deu um copy-paste para esse artigo. É plágio isso? Do artigo dela. É plágio isso ou não é? Bom, de um outro artigo, um artigo de outro autor, ela pegou lá meio parágrafo e trouxe para o artigo dela. É plágio? É plágio. É plágio de texto. Ela pode fazer isso em alguma circunstância? O que ela poderia fazer para que não fosse plágio? Não! Se você citar, você é mais bobo ainda. Você está dizendo de onde você tirou. Lembra daquela transparência lá atrás? A gente não reutiliza texto. Nós citamos para dizer de onde veio ideia, não de onde veio texto. Pelo amor de Deus, guardem isso, certo? E a resposta é sempre essa. Se eu citar, não é mais plágio. Não, se citar, você é bobo. Porque você está se entregando. Não pode, gente. Não pode reaproveitar texto. E nem do artigo dela. Certo? Algumas sentenças, nem do artigo dela, porque aquele artigo que ela publicou não é mais dela. Então, o que você tem que fazer? Não é o fim do mundo. Leia. Interprete a ideia e coloque com as suas palavras. E cita a fonte. Pronto. Resolvido. É assim que é o processo de escrita. Tá bom? Eu gosto muito de falar nisso e falo com muito conforto, porque eu sei que na maioria dos casos, a gente faz copy-paste por falta de informação. Não é por má fé. Tá bom? Então, fiquem atentos que é um problema seríssimo. A FAPESP já lançou o Código de Boas Práticas, o CNPq lançou uma portaria falando de plágio. E, recentemente, o mês passado, nessa revista ACS Nano, que é uma das melhores revistas em nanotecnologia, da American Chemical Society, todos os editores das revistas da American Chemical Society, assinaram essa nota intitulada Recycling is not always good, The Dangers of Self-Plagiarism, falando dos problemas de você reaproveitar seu texto. Então, eu recomendo que todo mundo pegue essa referência e dê uma olhada. É um problema que o mundo inteiro está muito preocupado. Nós acabamos de ver aqui o professor Eggs com alguns exemplos também das editoriais, falando do problema de reciclagem de texto. Não existe. É um problema seríssimo. Certo? Pessoal, mas e quando eu não sei inglês e eu tenho que publicar artigo científico? Eu faço o quê, então? Eu escrevo meu trabalho em português, passo para o meu professor de inglês, ele traduz, vem para mim e eu mando para a revista, não é? Muita gente faz isso ainda. E eu não estou fazendo julgamento de quem faz. Eu só estou mostrando a situação. Muita gente não tem traquejo para processar um artigo em inglês, passa para um tradutor que não é cientista. Ele,
Ele não tem outra maneira, ele faz isso. O importante é você saber que aquele texto que voltou do tradutor não é nem de longe ainda um artigo científico. Hein? Não é um artigo científico. Porque o seu tradutor, ele não é cientista, ele não conhece o gênero literário, como tudo isso que a gente falou hoje, ele não conhece a área, ele não conhece a estrutura, com algumas exceções, né, de tradutores que conhecem um pouco mais disso. Mas a maioria não conhece. Então, cabe a você agora transformar aquele texto em inglês num artigo científico, no gênero da escrita científica, e submeter. Então, isso vale, pessoal, para quem já está mais avançado, que não tem mais disposição para aprender inglês. Para ninguém daqui é justificativa tradução de texto. Ninguém daqui pode se dar o luxo de traduzir texto. Certo? Vocês têm a obrigação de aprender inglês para produzir e processar seus artigos em inglês. E isso vai fazer diferença no sucesso da sua carreira lá na frente. Senão não adianta sentar e ficar chorando depois. Certo? Então veja, você não sabe inglês? Não tem problema. Em 4 anos você está craque no inglês. Vá fazer inglês. Daqui 4, 5 anos você está ótimo. E vai processar seus artigos científicos. Tá bom? Pessoal, eu termino por aqui. Essas são as fontes. Não estou muito atrasado, não. Eu só quero fazer uma propaganda. Quem trabalha na área, eu tenho editado Journal of Biomedical Nanotechnology. Submissões é uma das revistas mais fáceis para submeter artigos. Quem está pensando em escrever livros também nessa área, eu estou editando uma série de livros da Springer. Bons livros são muito bem-vindos, certo? Para quem é da USP, nós vamos ter esses workshops agora. Nós já tivemos 6 esse ano. Esses workshops de 2 dias. Os próximos vão ser dia 5 e 6 no Estúdio de Química da USP em São Paulo e 12 e 13 de dezembro em Ribeirão Preto, na Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Quem é da USP, da pós-graduação, pode se inscrever e participar desses workshops. Já tivemos aqui em São Carlos também esse ano, né, o ano passado, né, provavelmente vamos ter também no ano que vem aqui em São Carlos. Certo? Esses são nossos sites, nosso material está todo disponível nesse site. Nosso site do Portal da Escrita Científica de São Carlos. Quem trabalha com Twitter, nós alimentamos 2 Twitters de escrita científica, que é o Escrever Artigos e o Writing Papers. E muito obrigado pela presença de todos. Até mais. Obrigada, Valtenci, pela apresentação.